Romanos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 15. Romanos 10, do 1 até o 15. Aí diz... Opa, está meio grande aqui na minha tela, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia a tradução, creio que seja a mesma. Aqui diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, Paulo está falando dos judeus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Eu quero falar com vocês sobre a justiça de Deus e a justiça do homem. E a justiça de Deus está ligada à religião de Deus, a justiça do homem está ligada à religião do homem. A palavra religião, para você entender o que nós vamos falar aqui, ela vem do latim e é religare. Religare é tornar a ligar o que foi desligado. Religar. Religare, do latim. Isso é o que significa a palavra religião. Então há dois tipos de religiões: a religião de Deus e a religião dos homens. E a minha viagem no Nepal foi um banho de religião dos homens, né? Eu vi tanto como é realmente a religião dos homens, porque aqui não é muito claro. Aqui não é muito claro. A gente vê, mas não vê com tanta clareza. Quando você vai num país que vive pela religião dos homens, aí você vê com muito mais nitidez, com muito mais clareza. Então, eu resolvi compartilhar com vocês sobre esse assunto. Dentro da religião dos homens, existem dois tipos de religião. Existem os homens religiosos, e existem os homens, os cristãos religiosos, existem os que não são cristãos e são religiosos. O que isso quer dizer? Cristão religioso é aquela pessoa que crê em Jesus, que sabe que Jesus existe, que tudo, mas que não segue a religação ou a religião de Deus. Ele sabe que Deus existe, às vezes até se declara cristão, mas na verdade ele segue a religião dos homens, porque ele quer procurar sua autojustificação pelas obras que faz. Ele pensa: não, eu sou bom, não sou tão mal assim. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu faço tudo isso. Mas ele não tem a religião dos homens, de Deus, porque a religião de Deus é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Então, falta nascer de novo. Para que você tenha a religião de Deus, a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Ok? Então, há cristãos que têm a religião de Deus, mas não têm o Deus da religião. Não tem o princípio, não tem como é que deve funcionar a religião. E tem os homens que são religiosos, que não têm a religião de Deus.
ok? Que não são cristãos, não se dizem cristãos, e estão por aí. E tem os cristãos verdadeiros, que são aqueles que nasceram de novo. Amém? Então, esse tipo de religião. Quero começar falando sobre a religião dos homens. A religião dos homens é a justiça do homem em ação. Desde que o homem pecou, existe como que um vazio dentro do coração do homem, clamando por Deus. Ora, você não consegue, ninguém consegue chegar a Deus se não houver uma coisa chamada justiça. É por isso que nós, os cristãos que nascemos de novo, que não somos religiosos cristãos, nascemos de novo, Jesus é o nosso justificador. A Bíblia diz que nós fomos justificados por Jesus. Nós não somos justificados pelo que fazemos. Nós somos justificados e por sermos justificados, nós fazemos. Olha a diferença. Então a religião de Deus começa no ser. A religião verdadeira de Deus. A religião cristã verdadeira. Começa em você ser. É uma troca de ser. Antes não era, agora passa a ser. Antes tinha um ser que não era de Deus, agora tem um ser que é de Deus. Agora é um ser de Deus. Então é uma troca de natureza. Ok? Agora, a religião dos homens começa tentando estabelecer uma justiça para os homens. Então, como eles não conhecem a Deus, o que eles fazem? Criam um Deus. Por exemplo, o Buda. O Buda é uma criação humana. Né? E então eles adoram o Buda. E quando eles adoram o Buda, eles estão adorando alguém semelhante a eles. Ok? Um Deus feito por eles. Né? Feito por mãos de homens. Né? Então, muitas estátuas de Buda, eu vi tantas estátuas de Buda diferentes, né? Lá para ser adorado, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como o nosso Deus, que está aqui agora, e está no Nepal, e está em todo lugar, e a gente pode adorá-lo. Buda não pode. Então, tem lá as estátuas dele para que o povo vá lá e adore. Ok? Então, a religião dos homens. E como é que eles tentam, então, praticar essa justiça, justiça própria? Como é que eles tentam praticar? Essa justiça própria vem pelas boas obras, vem pelo bom ensino, por ser bom. Né? E então, é uma justiça própria. Não é uma justiça que vem de Deus. Eles não são justificados. A tentativa é se auto-justificar. Ok? É fazer alguma coisa para se tornar justo. Ok? É a auto-justificação. Essa é a religião dos homens. E é interessante que a expressão da busca do homem por Deus é desde o princípio da história. Se você for na Bíblia, você vai ver, por exemplo, uma história lá da Torre de Babel. O homem disse, nós vamos chegar a Deus. Mas não vamos chegar a Deus do jeito aí que estão dizendo. Nós mesmos chegar a Deus por a gente. Nós vamos construir uma torre que vai até o céu. Então era uma tentativa da religião dos homens chegar até Deus, ser justificado. Ok? É constituído de bons pontos de vista, de bons conselhos. Você não vai achar um budista te mandando matar alguém. Não vai achar um budista mandando você fazer alguma coisa errada. É bom conselho. O problema da religião dos homens é que você tem que ser a fonte do bem para praticar o bem. E como nós não somos a fonte do bem, nós nascemos no pecado, nós temos uma natureza pecaminosa, sabe quando nós vamos poder fazer isso? Nunca. Então, na verdade, nós vivemos uma aparência. A religião dos homens é uma aparência. É uma aparência. Ok? No fim da história, não tem nada concreto. Porque começou no homem e vai terminar no homem. Ok? Então, essa é a diferença. É a justiça dos homens em ação. Ok? A religião dos homens toma o homem e deixa o homem como ele está. É incapaz de mudar o interior do ser humano. É incapaz de mudar a natureza do ser humano. É incapaz de mudar o ser do ser humano. Pega o homem, deixa como ele está. Então, o que a religião dos homens acaba fazendo? Acaba fazendo aquilo que Jesus disse que os fariseus faziam. São sepulcros caiados. Você vai lá no cemitério, passa cal branco no sepulcro, ele fica bonitinho. Na primeira chuva, lá você vai. É um sepulcro caiado.
É um sepulcro bonitinho por fora, mas por dentro é morto. É osso seco, é morto, cheira a morte. Ok? Então a religião dos homens faz isso com os homens. Dá um novo maneira de vestir. Eu fiquei impressionado, mas pá, caramba, hein? Os budistas se vestem todo igual. Para ir lá, eles têm as criancinhas com um negocinho pequenininho, os mais altos com um terção desse tamanho, sei lá que é terço o nome, porque eu vi de longe, não perguntei. Mas é um negócio cheio de bolinha, assim, para fazer oração. E então vão lá, fazem oração, fazem meditação, tenta deixar sua mente vazia. O cristianismo não. O cristianismo tenta encher sua mente com as coisas de Deus. É diferente, ok? Mas a religião dos homens é assim. Só muda o exterior. Não tem poder para mudar o interior. Amém? Agora, olha só. Há algumas palavras-chave na religião do homem. Presta atenção porque isso é muito importante. Algumas palavras-chave na religião dos homens. A primeira palavra-chave na religião dos homens diz alcance. Você tem que alcançar um grau. Você tem que ir ao nirvana, que é um grau superior. Lá em cima. Então você tem que alcançar. Você tem que alcançar isso. Pelas tuas próprias forças. Não vai ter ajuda. É a tua dedicação, é o que você faz, as tuas obras. Então a religião dos homens diz para você, alcance. Está lá o budismo diz, medite, alcance, se torne bom, faça, vai fazendo. Quem sabe você se torna. Né? Você vai se tornar. Ok? Então a religião dos homens é uma palavra-chave, alcance. A religião dos homens diz, esforce-se. Se esforce. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal que faz jejum mesmo de verdade, são os budistas. Eles fazem jejum para valer. Ok? E por quê? E por que isso? Porque a religião diz esforce-se. Faça um esforço. Agora, isso quer dizer que nós, os cristãos, não devemos jejuar? Não, a Bíblia diz que você tem que jejuar. Mas nós não jejuamos para alcançar alguma coisa. Nós jejuamos para ser alcançado por aquilo que Deus tem para nós. A gente não jejua com vistas a alcançar alguma coisa. A gente jejua com vistas a se preparar para receber o que Deus tem para a gente. É diferente o conceito. Totalmente diferente. Um começa no homem, outro começa em Deus. Em todos os meus anos de pastorado, eu já não vou dizer porque senão vão pensar que eu sou uma múmia andando aqui. Mas em todos os anos de pastorado, eu tenho visto muita gente que se torna cristão e depois tenta viver por mérito. Sabe o que é um cristão? É alguém que vive pelo mérito de Jesus. Jesus morreu para nos justificar. Então alguém no cristianismo que segue a religião dos homens, que não tem uma experiência de novo nascimento, que é religioso, o que eles fazem? O que esse tipo de cristão faz? Esse cristão tenta alcançar as coisas de Deus por ele mesmo. Quando quem alcançou as coisas de Deus para o verdadeiro cristão foi Jesus. Ele fez toda a provisão. E agora você tem que tomar posse da provisão. Então é uma diferença enorme. Enorme. Então, tem lá no meio do cristianismo os cristãos religiosos que estão tentando merecer. Fazer alguma coisa para merecer. Quero falar da religião de Deus, que é a justiça de Deus em ação. A religião de Deus começa em quem Ele é. Em quem Deus é. A religião do homem começa em quem o homem é. Ok? Seu esforço, sua dedicação. A de Deus começa em quem Deus é. Não começa no homem, começa em Deus. Não está baseado no que o homem faz, está baseado no que Jesus fez pelo homem. Então, enquanto a religião do homem diz, faça, a religião de Deus diz, receba. Receba. Olha a diferença. Faça, receba. Enquanto a religião do homem diz, tente, a religião de Deus diz, confie. Não precisa tentar, é só confiar. Okay? Olha o tamanho da diferença. Enquanto a religião do homem diz, se esforce, o evangelho, a religião de Deus diz,
negue-se a si mesmo. Totalmente diferente. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Por quê? Porque ela não começa na gente. Ela começa em Deus e ela é baseada em o que Deus fez por nós. Sabe uma boa imagem da verdadeira religião de Deus? É o Jacó em Betel. A Bíblia diz que ele ia fugindo do seu irmão Esaú, porque ele queria matá-lo. Ele tinha roubado a primogenitura dele. Aí o pai e a mãe disseram, olha, vai para lá e já aproveita e arranja um casamento lá no teu povo e tal. E ele estava andando por aí, onde ele tinha que ir. E ele chegou num certo lugar, chamado Luz, era o primeiro nome do lugar. E ele estava muito cansado, anoiteceu, ele pôs uma pedra embaixo. O travesseiro dele foi uma pedra, ele dormiu e teve um sonho. E no sonho dele havia uma escada que vinha do céu até na terra. E os anjos desciam e subiam por essa escada. E do lado da escada estava o Senhor, Jesus. Essa escada fala da encarnação de Jesus. É o que Deus fez. Começou no céu e atingiu a terra. Não começa na terra para atingir o céu. Olha a diferença da religião de Deus e da religião dos homens. Então o Jacó estava lá, né, e ele teve esse sonho e tal. E estava ali o Senhor e os anjos subiam. Essa é uma boa imagem do que é a religião de Deus. Começa no céu, começa em Deus, desce até o homem. Ok? Na encarnação de Jesus. É por isso que Jesus se fez carne. Ele desceu. A escada é a encarnação de Jesus. E Jesus está aqui. E aí o Jacó acorda. Ele diz, terrível esse lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Ele era filho do homem que um dia foi chamado por Deus, né? Era neto do homem, neto do Abraão, mas ele não conhecia o Deus de Abraão. Então ele disse, Deus estava aqui, eu não sabia. Não tinha conhecimento desse Deus de Abraão, que é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é um Deus onisciente. E aí, então, Deus faz promessa para ele. E Deus disse assim, olha, eu vou te levar, eu vou te trazer de volta. E isso é o cristianismo. É Deus controlando a nossa vida. É Deus nos levando, Deus nos trazendo, Deus cumprindo o plano que Ele tem para mim e para você. A religião dos homens é o homem cumprindo o plano que ele tem para si mesmo. Então Deus disse para o Jacozinho lá, eu vou te levar, eu vou te trazer e tal e tal. E aí ele acorda, mas ele ainda tem a mentalidade da religião dos homens. E sabe o que ele faz? Sabe o que o Jacó faz? Ele chega para Deus e diz assim, se o Senhor me levar e me trazer em paz, ele primeiro constrói um altar e ele diz, então o Senhor será meu Deus. Deus estava dizendo para ele, eu sou teu Deus, eu vou te levar, eu vou te trazer. Então ele diz assim, se o Senhor me levar e me trazer de volta aqui e tal, ele fez um altar e estava adorando a Deus. E a promessa que Deus tinha para ele, e ele diz no fim, e eu te darei o dízimo. Uma forma de tentar chegar a Deus através da doação dele. Nós não damos o dízimo para ser aceitos por Deus. Nós damos o dízimo porque Deus nos aceitou e é nosso provedor. E a gente reconhece a graça e a gente dá o dízimo. Amém? Mas ele disse, eu vou te dar o dízimo. Então, olha só, uma troca. Veja que coisa interessante a religião dos homens. E hoje em dia, desafortunadamente, no nosso meio, está cheio de gente seguindo a religião dos homens. Ok? Não deixa Deus controlar. Não reconhece que Deus está no controle. Quer fazer promessa para Deus quando Deus já fez uma promessa para ele. Deus tinha feito a promessa para ele, agora ele chega lá, se o Senhor fizer, então o Senhor, ao invés de dizer, Senhor, que promessa o Senhor fez para mim? O Senhor é meu Deus. Não. A consciência, a cabeça dele, é cabeça de homem religioso. Então, por isso é que a Bíblia diz que nós, os cristãos, temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Romanos 12, versículo 1 e 2. É como se o que Deus tinha que fazer, Ele fez tudo e agora está à nossa disposição.
Mas eu e você temos que tomar posse. E sabe, aí é um ponto que talvez, toda uma pregação, ou mais de uma até, que esse tomar posse, o que é esse tomar posse? É viver o que Deus tem para mim. E sabe, se a Bíblia, quando a Bíblia quer definir o que é um cristão, sabe como é que a Bíblia diz? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu tenho, eu vivo na carne, eu vivo pela fé naquele que se entregou por mim. Então, essa é a definição de cristão, da religião de Deus. E é essa religião que te justifica, que produz a justiça de Deus. Então, nós vivemos de acordo com uma palavra-chave na Bíblia, chamada justificação. Eu sou justificado. Eu não tenho justiça própria, mas eu vivo a justiça de Jesus. Isto é, a justiça de Jesus é imputada em mim. Tem um texto na Bíblia que deixa isso claro para a gente. Sabe o quê? Adão e Eva pecaram, estavam lá no paraíso, Deus expulsou do paraíso. Mas antes Deus fez uma promessa. A promessa de Jesus. Está lá naquele capítulo, antes de Deus expulsar. Aí, depois que expulsou do paraíso, Deus faz, a primeira coisa que Deus faz, eles estavam vestidos com folha de figueira. Okay? Estavam com vestes. Folha de figueira. Aí Deus pega um cordeiro, mata o cordeiro e veste eles de pele de cordeiro. O cordeiro era um símbolo de Jesus. Agora, quando Deus olhava em Adão, ele não via mais Adão, ele via Jesus nele. Isso se chama justificação. A justiça de Jesus atribuída a Adão. Essa mesma justiça de Jesus é atribuída a você. Você é justificado. E como é que você é justificado? Pela fé. Não por obras. Não por obras. Porque a religião dos homens diz faça e quem sabe você alcança. A religião de Deus diz não, receba o que foi feito. Está pronto para você, há uma provisão para você. Receba o que foi feito. E como é que você recebe? A palavra-chave é fé. Às vezes a gente diz, pastor, mas eu não vejo ação de Deus nenhuma na minha vida. Você está se posicionando pela fé? Às vezes não vai ver mesmo. Porque a única maneira é fé. É a fé. Então, o que acontece? Aí a pessoa vem e fica tentando merecer o que Jesus já comprou. Já comprou com seu sacrifício. E a pessoa fica lá tentando merecer. Eu vou jejuar. E vai jejuar para merecer alguma coisa. Eu digo para as pessoas, se você fizer isso, está perdendo seu tempo. Porque aí você não precisa de Jesus. Era só jejuar e você conseguir e pronto. Você tem que jejuar para submeter você ao que Deus fez, não para conseguir alguma coisa. Ok? Então nós estamos num tempo da consagração do Daniel, né? Eu não diria jejum do Daniel, porque não é um jejum. Jejum é você não comer. Então nós estamos no tempo da consagração do Daniel, aquele regime que o Daniel fez, está lá na Bíblia, no Daniel 9. Né? 9? 10. E nós não estamos fazendo isso para conseguir alguma coisa. Eu espero que tenha gente que tenha entendido tudo direitinho. Nós estamos fazendo para nos posicionar perante Deus, para que Deus faça na gente aquilo que Ele quer fazer. Porque isso é o sentido de ser cristão. Agora eu quero terminar. Que beleza. Acho que é a influência do Nepal. Estou pregando um pouco. Eu quero terminar. Eu quero terminar com o verso 13 em diante, né? Verso 13 em diante. Por quê? 2 pontos. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas daí veja o que segue para frente. Mas como invocarão aquele em que não crerão? Como crerão naquele de quem nada? Por quê? Por que é importante isso? Porque a fé vem pelo ouvir. E que ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então como vai crer se não ouviu?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como eu vi se não há quem pregue? Né? Essa é uma das razões porque a gente está indo nesses países não alcançados, suportando missionários. Eu acho uma grande tentativa essa visão, na verdade, de a gente focar nos países não alcançados, é do pastor Hamilton, que veio de um país não alcançado. Né? E quando ele começou a compartilhar comigo, eu falei, é isso mesmo. Né? O lugar que tem muito cristão já tem testemunho, eles já podem crer. Mas lugar não alcançado como esse que eu fui, vilas e vilas que não tinha um cristão na história da vila. Aliás, eu tive o privilégio de conduzir alguém, não vou mostrar foto porque não dá para fazer isso, para Jesus. Uma vila que ele foi o primeiro da casta em sabe-se lá quantos anos. E ele recebeu a Jesus. Ele recebeu a Jesus. E aí eu tive que ser honesto com ele. Se prepara porque agora você virou cristão, você vai sair da casta, vai perder o seu nome, vai perder a sua família, não vai perder o seu negócio porque o negócio é seu. Ele cria, importa pintinhos com um dia de nascido da Índia, faz crescer os pintinhos e daí vende. Né? Ele tem um terreninho muito pequeno que também planta as coisas, e cabrito, 2 búfalos, e eu falei, mas Deus vai te abençoar. E você vai perder, talvez, certamente vai perder essa família, mas vai ganhar uma grande família. A família de Deus, a família da fé. Né? E eu tive esse privilégio. Então, como ouvirão se não há quem pregue? E como é que vai crer se não ouviram? Né? Como é que vai crer? E como vão ouvir se ninguém for? Né? Eu tive esse privilégio de poder ir. Né? Eu fui lá no Nepal, eu tive esse privilégio, foi um privilégio muito grande. Tá? É a minha primeira vez no Nepal, espero que não seja a última. Quase que fiquei por lá, porque a minha veia de professor, 4 seminários lá, sem professores. Alunos lá, às vezes, 2, 3 semanas, sem nenhuma aula, porque não tem nenhum professor para dar aula. Falei, meu Jesus. Né? Então, se alguém tem um chamado, você conhece a Bíblia, se prepara um pouco, vai para lá. Pode ser professor nesses seminários, preparar o pessoal que não sabe a mão direita da esquerda. Então, é interessante isso. Nós precisamos ter esse compromisso com os povos não alcançados, porque como crerão se não há quem pregue? E a melhor coisa para se fazer é o que eu vi sendo feito lá no Nepal. Treinar liderança e mandar liderança para lá. Melhor ideia não é a gente mandar um brasileiro para o Nepal. Seria boa ideia mandar um brasileiro para o Nepal que sabe inglês, porque os cursos lá são todos em inglês. Os alunos vêm para o seminário, tem que ficar 1 ano só estudando inglês para fazer o curso bíblico em inglês. Então, se sabe um pouco de inglês, está preparado, já tem o primeiro passo. Né? Agora é só completar o conhecimento da Bíblia. Então, o que acontece? Treinar líderes. Treinar líderes. Porque imagine quanto tempo vai demorar para você, primeiro, conseguir receber essa cultura, deixar essa cultura entrar dentro de você. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. É difícil. Segundo, uma língua. Nós temos um dos nossos missionários que mora em um lugar muito montanhoso. Ele, para ir numa tribo que ele está evangelizando, ele demora 3 dias caminhando por carreiro. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, dorme no mato, algumas vezes, porque não tem. Então, 3 dias para ir nesse lugar. Caminhando. Não tem como ir de outro jeito. Na própria vila dele, ele tem que andar 3 horas do último lugar que chega a carro para chegar na vila. 3 horas caminhando. Então, melhor jeito é treinar. Quem que vai num lugar desse e vai fazer isso? E no Nepal existe uma coisa muito boa, irmãos, que eu quero contar para vocês. Coisa excelente. Quando você vai nessas vilas não alcançadas, o pessoal é tão relacional que se você chega e você está passando, né, eles vão te arrumar lugar para dormir, eles vão te arrumar comida, eles vão hospedar você. Não interessa se você é um desconhecido.
Essa é uma das coisas boas no Nepal. É como a nossa cultura antiga, que era assim, nos anos 1000 e tantos lá para trás. Né? Que era assim, recebia as pessoas em casa. As pessoas, hoje em dia, hospedar alguém em casa pode ser até um perigo, né? Não se faz mais. Tanta mudança. Mas antigamente não. Então, você pode ser uma bênção. Mas você pode ser uma bênção também. Hoje não é culto de missões, mas eu vou dizer isso. Contribuindo. Por exemplo, eu me dispus a contribuir com alguém que quer fazer o seminário. E estava 2 anos desejando ansiosamente ir para o seminário. Não tinha como. $70. Eu falei, peraí, $70 eu acabo gastando às vezes lá no restaurante. Então eu vou cortar uma ida no restaurante e vou contribuir com alguém para fazer um curso bíblico. Ok? Então há muitas maneiras. Por quê? Porque nós precisamos que a justiça de Deus alcance esse pessoal que está tentando viver pela justiça do homem. E que no fim da história, apesar de todo o esforço deles, apesar de toda a boa vontade deles, vão morrer e vão para o inferno, sem Jesus. E essa é a verdade. Vão morrer e vão para o inferno porque não tem salvação em Jesus. Porque só há um único meio de salvar, Jesus. Porque só há um único meio de chegar até Deus, pela própria justiça de Deus, que Jesus satisfez, em meu lugar, em teu lugar. Então, amados, eu quero terminar com o Romanos dizendo assim, nós vimos em Romanos 10 que mesmo tendo a palavra de Deus, podemos criar uma religião. Está cheio de cristão, com o nome cristão, mas criando uma religião paralela, a religião das boas obras. Ok? Mas pessoas que não têm o evangelho, eles primeiro criam um Deus para si mesmo e depois criam uma religião para esse Deus. Exemplo, budismo. Que eu vi tanto. Eu vi tanto. Cria um Deus para si mesmo, depois cria uma religião. Um código para a sua religião, para esse Deus. Então nós precisamos quebrar essa cadeia. Se nós queremos e se nós desejamos fazer essa oração, que a Bíblia ensina a gente a fazer, ora vem, Senhor Jesus. Nós conscientemente não podemos fazer essa oração sem ter coração pelos não alcançados. Sem ter coração evangelista. Por quê? Às vezes você pensa, ok, eu não tenho um chamado para ir lá. Mas que tal o chamado que não é um chamado, é uma ordem? Para pregar o evangelho para quem não conhece aqui na tua vizinhança. Que fala a tua língua. Brasileiros que estão aqui não conhecem o evangelho. Gente que está aqui, que vai morrer sem Jesus. Que tal isso? Será que não pode fazer? Para isso, Deus constituiu algo que ele chama de igreja, o corpo de Cristo. Amém? E Deus dá dons para a igreja. Então nós precisamos nos conscientizar disso. Da justiça de Deus e da justiça dos homens. Entender bem isso. E começar a viver, de fato, a justiça de Deus. Eu quero perguntar para você nessa manhã, que já é quase tarde, tá? Como é que você está? As palavras-chave da religião de Deus estão se cumprindo em você? Quais são as palavras-chave? Eu li. Obtenha, receba, confie, negue-se a si mesmo, entregue-se, já foi feito, creia e será salvo. Palavras-chave do cristianismo. Essas palavras estão se cumprindo em você? Essa é a minha pergunta. E a resposta é muito pessoal. Eu não posso responder por ninguém, ninguém pode responder por mim. Essa é uma coisa, eu e Deus. Se eu responder, Deus vai me justificar. Ser justificado por meio de Jesus. E eu vou ficar fazendo parte da família de Deus. Bem? E daí eu vou ter um compromisso. O compromisso que tem no coração de Deus. Que é uma grande família de muitos filhos, à semelhança do seu único filho Jesus.